Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao Outspoken Marketing. Meu nome é Leandro Guerra e dando prosseguimento ao nosso curso de Finanças Quantitativas, de R para Finanças Quantitativas. Hoje eu vou entrar na aula número 17, onde eu continuo a mostrar para vocês como desenvolver uma regressão linear em R, que faz parte de um conjunto de modelos preditivos com o objetivo de fazer previsões futuras. Na aula 16 mostrei os conceitos elementares e hoje vamos aumentar um pouco a complexidade para você ver como é possível ainda fazer coisas muito mais bacanas dentro desse contexto no R. A base de dados que eu vou usar para a aula de hoje, eu peguei aqui do repositório de dados da UCI. A propósito, pessoal, esse site aqui é bem bacana. Ele contém uma série de bases de dados de problemas reais que são aí compartilhados pela comunidade. Se você quer realmente se tornar um cientista de dados ou quer aperfeiçoar as suas habilidades no desenvolvimento de modelos, claro, algum curso, algum guia se faz necessário, porém nada melhor do que a prática. E nada melhor do que você realmente pegar bases de dados reais como essas daqui, entender o que tem, o que dá para ser feito e praticar e criar o seu portfólio. Não existe nada melhor do que isso. Então a base que eu selecionei aqui é uma base de um portfólio de ações, tá? Para analisar a performance, e esse site é muito legal porque ele vai dar para você certinho a descrição do dataset. Então, qual que é o objetivo aqui desse dataset? É para a gente poder fazer regressão, então é o que eu estou trabalhando aqui para vocês. Ele dá o número de exemplos, número de atributos, e ele dá uma breve descrição do que é a base de dados. Tá? Então, aqui as variáveis X que nós vamos trabalhar, lembrando o conceito da regressão, o que é o X, e quais são os possíveis targets, né, os alvos do modelo que você pode trabalhar. Então eu fiz aqui o download da base de dados, dei uma adaptada para ficar um pouco mais didático para a aula de hoje, mas recomendo fortemente que vocês venham e explorem mais esse site para encontrar outras bases para ir ao momento praticando a tarefa de regressão que eu estou mostrando para vocês. Então, bora para o R, deixei já uma parte do código pronto, porque o que eu quero mostrar para vocês? Antes da gente sair entendendo o technique, toda aquela parte que muitos podem achar complicada da estatística, da matemática em geral, eu quero passar para vocês as coisas mais intuitivas, aquilo que você bate o olho e você entende o porquê está acontecendo, sem ficar decorando fórmulas, sem ficar pensando naqueles techniques acadêmicos que levam a discussões infinitas. Então, essas são as 4 bibliotecas que nós vamos precisar para a aula de hoje. E aí, qual que é o primeiro pedaço de código? Então, vamos carregar a base de dados. Eu chamei aqui de Stock Portfolio Performance. Vou deixar disponível lá no outspokenmarket.com na área do curso para você já fazer o download dela prontinha. Então, eu criei aqui uma variável chamada Portfólio. Vou ler a base com a função fread, então primeiro eu vou carregar aqui as bibliotecas que eu vou usar, vou carregar aqui portfólio com fread, vou transformar portfólio em data frame, tudo isso a gente já viu nas aulas anteriores, ele me deu alguns erros aqui que eu não estava prestando atenção, vamos ver o que é. Ok, eu esqueci de setar o diretório para achar o arquivo, então quando você vai aqui em Session, Set Working Directory, você vê to search for location, ele faz aqui o setar o diretório, agora sim eu posso carregar o arquivo. Se eu não faço isso, tá pessoal, esse set working directory, o que ele vai fazer? Em vez de escrever só o nome do arquivo aqui, eu tenho que escrever todo o caminho. Então, como eu já abreviei, vamos dizer assim, com esse comando, eu posso escrever só o nome do arquivo. Isso são coisinhas reais que acontecem quando você esquece de fazer as coisas igual eu esqueci aqui. Então, carreguei o portfólio, vou transformar aqui em data frame e aí eu vou usar aquela função names para ver o que a gente tem aqui dentro. Então, tem um ID de coluna, aquelas variáveis x que nós vimos e os y. Para nossa aula de hoje, eu escolhi para essa tarefa de regressão a gente utilizar essa variável aqui que é a taxa de ganho
daquele portfólio relativo ao próprio conjunto de dados que tem ali. Então, é a medida de performance. Não quero trabalhar, então, com todas as variáveis, porque eu não quero trabalhar com o ID e quero tirar os outros alvos que a gente tem aqui, que é o retorno anual, o retorno excedente e aí por diante. O que eu posso fazer? Eu posso escolher quais são as variáveis que eu vou manter. Então, criei aqui uma variável que eu chamei de manter. Crio um vetor contendo o nome das variáveis que eu quero ficar. Então, aqui escrevi cada uma. E aí eu vou usar esse pedacinho de código aqui da linha 20 para selecionar apenas as variáveis que são interessantes. Então, o que eu vou fazer? Dentro do meu próprio portfólio, eu vou receber o meu DataFrame portfólio, todas as linhas, por isso que está aqui em branco com uma vírgula, e quais colunas que eu vou pegar? Eu vou pegar todos os nomes, todos os names de portfólio, que é essa daqui, apenas aqueles, por isso que tem aqui o win, que estão ali dentro de manter. Então ele faz uma seleção e acaba me deixando apenas algumas variáveis. Então se eu girar aqui em manter o portfólio, se eu por um acaso escolher aqui novamente os nomes de portfólio, veja que está reduzido exatamente ao que a gente queria aqui com essa variável manter. Beleza, pessoal? Então aqui é só uma dica, um truque para vocês quando vocês quiserem selecionar apenas algumas variáveis dentro de um data frame. O que a gente precisa entender? Não é simplesmente como a gente só fez na primeira aula, chegar e fazer a regressão. Existe uma série de coisas para ser observadas. Então, como eu falei, eu vou dedicar as próximas aulas do curso, acho que mais ou menos aí até a aula 20, a você entender realmente o passo a passo do que é construir uma regressão. Então, o que a gente precisa fazer? Como eu fiz na aula 16, a primeira coisa que a gente precisa fazer é, cara, eu preciso ver os dados. Não estou vendo nada, não vi essa base de dados, o máximo que eu venho aqui e clico em portfólio, eu vejo um monte de número, mas não consigo ter a visualização. Então, vamos visualizar. Esse pedaço de código aqui, eu ainda não entrei com vocês para explicar a biblioteca ggplot 2, que é uma das mais fenomenais, se não a melhor para fazer gráficos no R. Então eu peço para vocês que nesse momento me perdoem, eu vou plotar aqui o gráfico só para fins didáticos, depois eu prometo que eu faço uma aula baseado só para explicar como funciona a ggplot. Por que eu estou fazendo isso aqui? Porque eu quero plotar ao mesmo tempo todas as variáveis daquele meu dataset que eu escolhi, tá? E já traçar para cada um em relação à nossa variável alvo, tá? O nosso y, que é a taxa de win que a gente tem aqui, e já ver como é que ficaria uma possível regressão variável por variável. Então aqui eu estou fazendo uma espécie de análise univariada, vamos dizer assim. Por que eu estou fazendo isso daqui? Porque eu quero que vocês tenham a intuição do que pode ser feito no momento. Então se você for ver em relação ao nosso alvo, que é essa variável aqui, rel win rate, cada variável vai se comportar de uma certa forma. Então você vê, por exemplo, que a variável ROI, a variável small systematic risk, elas tendem a ser realmente ter aquela carinha de regressão que a gente viu na aula 16. Outras variáveis como SP, Market Value, não necessariamente, e talvez aqui a BP também pode ser escolhido ou não. Intuitivamente você pode pensar, bem, eu poderia já de cara remover SP e Market Value porque elas não têm assim uma relação tão linear, tão direta com a minha variável alvo. Porém, por um momento vamos deixar assim. Essa afirmação não está errada, só que vamos entender o porquê. Então, esse gráfico plotado aqui nos dá uma intuição do que fazer. Então, qual é o próximo passo? Vamos rodar a regressão, tá? Então, lembrando, criei aqui uma variável qualquer para receber o valor da regressão linear, do Linear Model, onde o meu alvo, que é o y, é o rel win rate, em função. E aqui está uma coisa que a gente não viu na outra aula. Lembra que na outra aula tinha só uma variável, eu escrevi o nome da variável aqui. Aqui eu tenho várias. Não vou ficar escrevendo o nome de 6 variáveis, até porque podem existir regressões onde eu tenha 100, 200 variáveis, então ficaria inviável. Quando eu coloco aqui
isso em função de um ponto, o R entende que eu tenho que pegar todas as informações. Então, é uma forma de fazer mais direto. Da onde? Da minha base de dados chamada portfólio. Então, eu vou aqui ajustar a regressão. Vejo aqui mais ou menos como ela ficou, os coeficientes, os interceptos. E aí a gente aplica o summary para ver a performance. Olha só, ficou boa ou não ficou boa essa regressão? Lembra que a gente focalizou na aula passada o p-valor, que era essa última coluna aqui. A gente tem que... Uma boa regressão é aquela na qual as variáveis vão preferencialmente ter esse p-valor estatisticamente significativo aí numa casa dos 5%. Então, ou seja, ele tem que receber não esse um pontinho aqui, mas no mínimo esse primeiro asterisco, porque significa que o meu p-valor é menor que 0,05, o que não é o caso. Se aproxima bastante, mas não chega a ser assim. Lembra que eu mostrei para vocês também que é interessante a gente olhar o R quadrado, tá? Que aqui a gente está perto aqui do múltiplo R squared de 0,62 e o ajustado 0,58. Uma bela regressão vai ser aquela na qual esse número aqui se aproxima de 1. Acima de 0,7 já é bastante aceitável. Uma outra coisa que eu queria falar com vocês, que eu ainda não falei na primeira aula, é vamos prestar atenção para a aula de hoje nessa indicador aqui, nessa estatística, na estatística F. Esse valor aqui está 15,77. Qual que é o nosso objetivo? Quanto maior esse número, melhor. Ou seja, ele vai ser usado para comparar modelos diferentes. Opa, Leandro, não estou entendendo nada. Lembra que eu falei para vocês que a primeira ideia era tentar analisar quais variáveis manter ou não, por isso que a gente fez esse plot aqui. Ótimo. Rodamos uma regressão com todas as variáveis ao mesmo tempo. Essa não é a melhor prática, né? Não significa que vai ser a regressão final. Então, o que eu posso entender? Bem, o Leandro falou para mim que, em teoria, eu poderia remover a variável SP e a market value porque elas não têm uma inclinação assim tão grande como as demais variáveis, no sentido de se aproximar de uma linearidade, de uma relação assim linear. Então, vamos remover essas tais variáveis e rodar uma nova regressão para ver como fica. Então, vou colocar aqui, remover variáveis, e aí vamos rodar de novo aquele trecho de código do manter. Tá? Então, o que eu quero fazer? Agora, eu só quero manter todas menos SP e market value. Então, eu venho aqui, coloco fora SP, coloco para fora também market value, giro de novo esse pedacinho de código, e aí eu vou rodar para vocês uma nova regressão. Então, eu vou colocar aqui, ajustando a regressão, e vou chamar de regressão 2, só para a gente não confundir os nomes. Vou repetir de novo esse pedacinho aqui do código. Como que vai sair a nossa regressão 2? Opa, bem melhor. Ah, mas por que, Leandro, bem melhor? Bem, primeiro que você já consegue perceber que as variáveis estão muito mais baixo do que o 0,5 em relação ao p-valor. Veja que eu tenho 3 delas aqui, tá? Que são aí na casa do menor que 0,01 ou quase zero, como a ROI. E repara só que o nosso F, a nossa estatística F, aqui é 22. Lá na nossa primeira regressão, ela era 15,77. Então, vamos colocar aqui uma do lado da outra para a gente ver direitinho. A primeira regressão e a segunda regressão. Tudo aqui na mesma tela para você entender muito bem. Então, o que a gente tem aqui? Como eu disse, a estatística F 15 e 22 significa que essa regressão aqui ela é melhor. Leandro, o que é essa estatística F? Essa estatística F ela vai ser o erro da regressão dividido pelo erro quadrado médio. Ou seja, quanto menor o erro quadrado médio, maior vai ser o F estatístico. Então, por isso que esse número aqui sendo mais alto, melhor. Repara que os valores de R quadrado são relativamente próximos. Ou seja, realmente essa regressão aqui é muito melhor. Ainda tem uma coisinha a mais para ser feita.
O que a gente pode testar também é, veja que essa variável BP, ela não é estatisticamente relevante. Será que muda alguma coisa se a gente retirar ela do modelo? Bem, vamos fazer o teste. Vamos criar a nossa terceira regressão. Então, eu vou aqui, vou retirá-la. Tá? BP cai fora. Faltou aqui aspas. E vou rodar o que eu vou chamar aqui de regressão 3. E aí, o que a gente vai ter quando terminar esse código? Opa, uma regressão ainda melhor que aquela segunda, tá? Ah, Leandro, por quê? Porque a gente removeu uma variável que não era relevante, tá? Que era a ABP, perdão. E aí a estatística F, que era 22, subiu para 29.5. Vamos colocar aqui as duas regressões, perdão, na mesma tela para a gente ver direitinho. Então, eu consegui aumentar a minha estatística F. Todas as minhas variáveis são estatisticamente relevantes, tá? São significativas. E os meus R's quadrados são praticamente aí os mesmos. Ou seja, eu consegui melhorar a minha regressão fazendo essa análise intuitiva de quais variáveis ou não remover. Alguém com um rigor matemático maior vai conseguir prestar atenção exatamente nas fórmulas. Eu não quero que vocês prestem atenção nas fórmulas nesse momento. Como eu disse, e vou sempre repetir, eu quero que vocês tenham uma noção muito intuitiva daquilo que vocês estão fazendo. Aí, com o tempo, você vai aperfeiçoando o seu lado matemático. Beleza, pessoal? Por hoje a gente termina aqui a aula 2 de regressão. Vai ficar cada vez mais legal esse assunto e eu vou mostrar passo a passo para vocês. Um grande abraço, se inscreve aqui no canal se ainda não está inscrito e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.